Um dos pioneiros mais importantes da arqueogenética é Svante Pääbo, diretor do MPI-EVA em Leipzig desde 1999. Formado em medicina, durante o doutorado na Universidade de Uppsala, na Suécia, em 1984, Pääbo extraiu o DNA de uma múmia egípcia no laboratório. Em 2003, Pääbo me aceitou como orientando em Leipzig. Quando 2 anos depois eu estava escolhendo um tema para minha tese de doutorado, ele sugeriu que eu trabalhasse com ele para ajudá-lo a decodificar o genoma dos neandertais. Na verdade, a ideia era uma loucura. No ponto em que a tecnologia se encontrava na época, esse empreendimento levaria décadas. Além do mais, teríamos que moer dezenas de quilos de preciosos ossos de neandertais. Mas eu confiava em Pääbo e no julgamento dele. Se ele dizia que o projeto era viável, eu só poderia acreditar. Aceitei a oferta. A decisão foi acertada. Graças ao avanço incrivelmente rápido da tecnologia de sequenciamento, 3 anos depois, concluímos o trabalho, e com uma destruição mínima de ossos. Foi nesse período que, analisando o pedaço de dedo das montanhas Altai, descobri um novo ancestral dos humanos modernos, os denisovanos. Isso basicamente alterou a história humana conhecida até então. Você pode ouvir mais sobre a minha descoberta ao fim deste capítulo em Trabalhando com Nossos Dedos. Ossos como esses são os arquivos de mídia dos arqueogeneticistas e podem revelar muitas coisas. O homem primitivo a quem esse osso pertencia seria um de nossos ancestrais diretos ou sua linhagem entrou em extinção? Em que aspectos seu material genético diferia do nosso? Na arqueogenética, usamos os genomas dos homens primitivos como modelo e os comparamos com o nosso DNA contemporâneo. Como pesquisadores, nosso interesse está nos lugares em que o modelo não se encaixa, pois foi nessas posições que o DNA se modificou ou sofreu mutação. A palavra mutação tem uma conotação negativa para muitos, mas as mutações são o motor da evolução e a razão pela qual os seres humanos e os chimpanzés ficam separados por uma grade no zoológico. As mutações são o grande marco da história da humanidade. No tempo que você levar para ouvir este capítulo, o DNA de milhões de suas células terá mudado quimicamente. Na pele, nos intestinos, em todos os lugares. Essas alterações costumam ser corrigidas pelo corpo na mesma hora, mas nem sempre é assim que acontece. Quando o processo dá errado, chamamos de mutação. Se as mutações acontecem na formação das células reprodutivas, ou seja, em espermatozoides ou óvulos, elas podem ser passadas à próxima geração. O corpo tem mecanismos para prevenir isso. A maioria das células reprodutivas com mutações que podem causar doenças graves acaba morrendo. Mas as mutações menores podem escapar, e uma alteração genética, sob certas circunstâncias, pode ser passada adiante. Alterações genéticas que geram um número maior de descendentes se espalham com mais rapidez nas populações porque são passadas adiante com mais frequência. Por exemplo, houve várias mutações que fizeram com que os seres humanos tivessem menos pelos que os nossos primos distantes, os grandes primatas. Nós desenvolvemos as glândulas sudoríparas, um sistema de refrigeração mais eficaz que permitiu que os hominíneos primitivos, menos peludos, corressem distâncias maiores, caçassem melhor e fugissem dos predadores com mais eficácia. Consequentemente, eles viviam por mais tempo e tinham mais chances de se reproduzir. Por outro lado, seres humanos primitivos com genes que favoreciam o crescimento de pelos eram menos capazes de competir por recursos e correr mais do que as presas. Por isso foram extintos.